Oi, gente, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu queria meditar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e gostaria que você ficasse aqui comigo um minutinho, que eu tenho certeza que o Espírito Santo também vai ministrar no teu coração essa palavra. Está no livro do profeta Jonas, capítulo 2, que diz assim: E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Queridos, aqui o profeta Jonas estava numa situação muito difícil. Ele estava pagando um preço pela desobediência. Deus havia chamado ele para que fosse fazer uma obra e pregar para um povo que era, na verdade, um povo cruel. Era um povo que dava medo. E Jonas se recusou a ir. Deus mandou ele ir para um lado, ele foi para outro lado. Quem conhece a história sabe que ali ele fugiu para Tarsis num navio. E ali o navio começou a afundar, porque Jonas estava ali em desobediência a Deus. E a palavra nos conta que quando o navio começou a afundar e todas as pessoas começaram a se assustar e queriam saber por que estava acontecendo aquilo, então Jonas disse: Eu sou a causa de tudo isso, jogue-me ao mar e tudo se acalmará. E ali então ele foi jogado ao mar, e quando ele foi jogado ao mar, ele foi engolido ali por aquele peixe muito grande. E a Bíblia nos conta que então ele quando chegou lá, estava lá naquela situação ali preso nas entranhas daquele grande peixe. Ele se arrependeu. Ele se arrependeu de ter desobedecido a Deus. E ali então ele orou e clamou a Deus e se arrependeu, e Deus ouviu o seu clamor. Quantas vezes, queridos, alguém pode estar numa situação terrível, alguém pode estar numa situação em que aparentemente não há nenhuma saída. Olhando humanamente, não há nenhuma saída, não há nenhuma resposta, não há ninguém que possa te socorrer, não há ninguém que possa fazer nada por ti diante dessa situação. Quem sabe alguém está vivendo uma situação que se encontra assim, como Jonas estava ali na barriga daquele peixe, e ali naquele momento ele se arrependeu. Jonas estava nessa situação porque havia pecado contra Deus, porque havia desobedecido uma ordem de Deus. Quando nós lemos esta história de Jonas, muitos ensinamentos ela traz para nós. Primeiro, a soberania de Deus. Deus, ele sabe muito mais do que qualquer ser humano. Deus, ele vê aquilo que ninguém pode ver. Então, Deus sabia que se Jonas pregasse para aquele povo, ele iria se arrepender, mas Deus também sabia que Jonas, a princípio, iria se negar. Então, o que eu vejo aqui? Que o ser humano, ele tem o livre-arbítrio, sim, das suas escolhas, mas quando ele decide desobedecer a Deus conscientemente, ele vai pagar um preço, porque está fora do propósito de Deus, está indo contra a vontade de Deus para a sua vida. Então ele pode ter que pagar um preço, sim, o preço da desobediência. Mas aqui, o que a gente encontra aqui? Que o profeta se arrependeu a tempo, ele se arrependeu ainda em vida. Então, queridos, o que eu aprendo com tudo isso? Que todas as pessoas, elas têm direito ao perdão. A Bíblia fala que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o quê? É rejeitar ao Espírito Santo, é rejeitar a salvação que há somente em Cristo Jesus. Então, quando a pessoa rejeita o Espírito Santo, ela está automaticamente pecando contra ele, blasfemando contra o único que pode salvar. Mas demais, todos os outros pecados, quando há um arrependimento sincero, tem perdão para qualquer tipo de pecado. Deus, ele é misericordioso. Se Deus não fosse misericordioso, ninguém se salvaria, porque todos nós falhamos, todos nós pecamos. Mas o nosso Deus, ele tem misericórdia das pessoas. O nosso Deus, ele se alegra por um pecador que se arrepende.
E aqui o Jonas se arrependeu. Ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia a vontade de Deus, ele sabia o que Deus queria fazer através dele. E mesmo assim ele se recusou, mas ele se arrependeu a tempo. Então, a palavra que o Senhor coloca no meu coração é que nós devemos nos arrepender. Que nós devemos, queridos irmãos, todos os dias pedir perdão ao Senhor. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, se porventura eu pequei contra ti, se porventura eu fiz algo que não te agrada, nos examinarmos a nós mesmos. Queridos irmãos, cada culto de Santa Ceia, a Bíblia, ela nos fala a respeito daquele versículo que nós devemos examinar a nós mesmos. Cada um deve olhar para dentro de si e se arrepender todos os dias das suas falhas, dos seus pecados, porque todos nós falhamos numa área ou outra. Ninguém é 100% perfeito, mas o nosso Deus nos perdoa e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E aqui este profeta se arrependeu, e aí diz que lá ele orou a Deus e ele clamou. E Deus ouviu ali a sua oração. Qual é a oração que você tem feito? Qual é a oração? O que você tem clamado, tem pedido a Deus? Não desanima. Quem sabe ainda não chegou a tua resposta. Quem sabe ainda não chegou a tua vitória. Mas não desanima de orar. Continua orando, continua buscando, continua insistindo. Quanto mais nós oramos, mais nós nos aproximamos de Deus. Quanto mais nós oramos, mais nós conhecemos a Deus, mais nós recebemos da sua graça, do seu poder, da sua proteção. Então, queridos, eu não sei qual é a situação que você está passando. Eu não sei o que te levou a parar aqui esses minutinhos para ouvir essa palavra. Mas a palavra de Deus, queridos irmãos, ela tem vitória para nós. Ela tem bênção quando nós guardamos os seus princípios, os seus ensinamentos. E uma das coisas que Deus mais se agrada é quando a gente busca Ele em oração, porque Deus sempre quis e sempre quer manter este contato com o ser humano através da oração. Então, queridos irmãos, ora, busca o Senhor, medita na palavra, medita nas promessas de Deus. Quem sabe Deus tem te pedido para fazer algo e você está relutante para fazer algo que o Senhor tem te pedido. Não relute. Pare de relutar contra a vontade de Deus. Pare de ir contra a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Ele quer abençoar todas as pessoas, queridos irmãos. Ele quer alcançar todas as pessoas. Ele quer que todos sejam salvos, sejam abençoados. Todos entendam o poder que há somente em Cristo Jesus para salvar as almas, para resolver essa situação aí que você está passando. Quem sabe é uma situação muito difícil como era a de Jonas, mas ali ele clamou, ele confiou no poder da oração, na misericórdia de Deus e foi alcançado pela misericórdia. Seja alcançado hoje pela misericórdia, seja alcançado pela bondade de Deus, amém? Através da fé nesta palavra, ponha em prática os ensinamentos dessa palavra, querido. E peça ao Senhor que Ele vai te abençoar, Ele vai te dar vitória nessa causa impossível para você, amém? Eu estava meditando agora nessa palavra e pensando, todos nós, todos os cristãos, queridos, têm resposta de orações. Todos os cristãos têm testemunhos que foram abençoados por Deus através das suas orações, porque confiaram no poder de Deus, amém? Tem um versículo na Bíblia que eu acho muito lindo, que diz assim, nunca se viu e nem se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Imagina, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Então Deus trabalha por nós, Deus trabalha por ti, Deus trabalha pelos teus, queridos, para salvar, para abençoar, para dar livramento, para proteger. E Ele se agrada de nos proteger, porque sabe que somos indefesos sem a sua proteção, amém, queridos? Então confia no poder de Deus, confia no poder dessa palavra, e se for necessário estar em situação de pecado, te arrependa, ora a Deus com arrependimento sincero no teu coração,
e volte-se para o Senhor, amém? Que quer te salvar e te abençoar enquanto ainda há tempo, tá bom? Somente esses breves minutos aqui. Deus te abençoe, beijo no coração, se inscreva neste canal e se sentir de compartilhar, se foi importante para ti esse vídeo, compartilha, amém? Deus te abençoe.